Olá pessoal, a Prolete de volta. Hoje nossa linha de história e nós vamos falar sobre complexidade social, metal e domínio de terra, certo? Na aula anterior nós falamos sobre as mudanças, né, ocorridas ao longo do tempo. Aí a gente falou sobre a agricultura e o sedentarismo, a moradia nas aldeias, a divisão de trabalho e a troca de excedentes. Então, hoje vamos falar sobre a complexidade social, metal e domínio de terra, certo? O que acontecia? O que aconteceu? O ser humano começou a abandonar a vida nômade e começou a se fixar, né? Em regiões de solos férteis, geralmente eram próximos a rios. Com essa nova forma de vida, eles trouxeram muitas coisas, né, das quais a gente vai falar um pouquinho agora. Então, nessa sociedade mais complexa, né, com costumes e normas que eles tiveram que estabelecer, com isso tudo surgiu formas de organizar o poder dentro das aldeias. Eles tiveram que começar a se organizar, já que eles iam ali ficar, né, fixos em um lugar. A tribo ia crescendo, né, foi crescendo aos poucos, e eles precisaram determinar normas, né, regras, estabelecer regras dentro das aldeias, para que as coisas fluíssem em paz, né? E daí começou já a aparecer quem dava as ordens, quem tinha que obedecer, né? E tomava a decisão sobre os rumos da comunidade. Então tinha aquele responsável por tomar essas decisões, né, dentro da comunidade, até mesmo quem poderia opinar, quem dá a sua opinião. Então tudo era bem distribuído. Nessas atribuições de poderes, as pessoas começaram a dedicar as tarefas específicas, né, dentro da sociedade. Então surgia aí os artesãos, os sacerdotes, os guerreiros, os comerciantes, enfim, estava cada vez mais definidas as diferenças entre as pessoas e os espaços, certo? Com o crescimento das comunidades, começou a surgir também um novo jeito de ser, de viver, de falar, né? Uma nova linguagem, crenças, porque conforme a comunidade foi crescendo, junto com o crescimento vem as mudanças, né? E as mudanças de comportamento, e o novo jeito de viver de cada ser. E aí, junto com tudo isso, surgiu assim a cultura, né? A cultura. Nesse mesmo tempo, que já era, né, do processo, no final do Neolítico, que é o Neolítico, lembra que a gente falou na aula passada, que foi aquele período de grandes mudanças, né? Então, alguns povos desenvolveram a técnica da fundição de metais por meio do derreter, né? Derretia os metais, manipulava o cobre, depois o ouro, depois o estânio. Então foi essa forma de lidar com o minério, o metal, né? Então primeiro o ser humano começou a manipular o cobre, né? Depois ele passou a fazer o mesmo com o ouro, com o estânio e assim por diante, certo? Então as primeiras minas extraídas foi na região de Anatólia, que é uma cidade que atualmente é onde fica a Turquia, né? E esse período ele é chamado de Idade do Ferro, que foi 2.200 anos antes de Cristo, certo, gente? Que além do progresso em meio da fundição, por meio da fundição, teve como marco o fortalecimento dos exércitos de alguns povos
com as chamadas, com as camadas mais pobres, né, daquela sociedade. Então, em meio a tudo isso, eles foram crescendo, né, e conforme ia aumentando as aldeias, ia também aumentando as necessidades de adquirirem armas, né, até mesmo para a proteção das aldeias. As aldeias foram ficando muito grandes e eles foram tendo essa necessidade de criar esses tipos, né, de desenvolver o ferro e o metal voltado para a fabricação desses utensílios, né, desses objetos. Então, armas de metais. Essas armas serviam para garantir a imposição do domínio no terreno fértil, ou seja, a gente falou no início que eles se fixaram em terrenos férteis, né? Como a comunidade foi crescendo, eles tinham aí a necessidade de também adquirir mais terras, dominar, né, um território maior. E para que isso acontecesse, eles precisavam de armas para defender suas terras de supostos invasores. E aí foi quando eles foram desenvolvendo as armas, né? E a idade, e aí já chamado como a idade dos metais, fez com que as aldeias crescessem e se tornassem cidades, certo? Em algumas regiões eles uniram e se formaram grandes civilizações. Então é isso aí, minha gente. Por hoje a gente vai ficar por aqui, certo? Leiam o conteúdo do livro de vocês bem bonitinho, com calma, e a gente se encontra. Cheiro, minha gente. Até o próximo vídeo, tá?